Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mirela Araújo, gerente de expansão e novos negócios da Rede Girafas. Estou muito feliz em receber vocês aqui no nosso canal no YouTube. No Papo de Franquia de hoje, vamos falar de um assunto extremamente importante e que diferencia a Rede Girafas das demais franqueadoras. Você sabia que o Girafas é a maior rede de refeições completas do país? E, claro, a que mais vende o tradicional arroz e feijão. E para sustentar essa estratégia, o RH tem um papel fundamental dentro da rede. E hoje eu convido nossa gerente de RH e gestão de pessoas, Lismara Sanseverino, para falar com a gente. Oi, Liz, é um prazer te receber aqui. E antes da gente iniciar esse bate-papo, eu queria que você contasse um pouco da sua história, o que te motivou a vir para o Girafas. Mi, primeiro deixa eu agradecer. É uma honra estar aqui com vocês. Fico muito feliz de estar participando desse Papo de Franquia. Então, a minha história na RH começou há muitos anos atrás. Parece que eu sou bem velhinha, mas não sou. Começou quando eu tinha 14 anos, então foi onde eu me embarquei na área de RH. Então, quando eu comecei como jovem aprendiz, já trabalhei em áreas de telecomunicações, mobile, construção civil. Aí foi uma época da minha vida que eu decidi também abrir um restaurante. Fiquei com ele durante 5 anos e também comecei a prestar serviço de consultoria. Então, eu era consultora de RH para algumas redes também de franquia. E por um momento o Jaime me achou no LinkedIn, né, que é o nosso diretor de RH. Ele me achou no LinkedIn e fez esse convite, que eu fiquei muito feliz. Isso foi lá em 2022. Eu acho que é a minha casa. Acho que hoje eu sou realizada, sabe? Acho que hoje eu consigo desenvolver, trazer inovações, trazer essa parte mais humana, essa parte de cuidado com pessoas que está dentro da nossa cultura, né? Dentro do que é a história do Girafas, e a gente faz isso muito bem lá no RH. E assim, Liz, a gente começa a falar de RH com franqueado desde a integração. Sim. Certo? E esse processo do franqueado com o conhecimento do RH, né? Muitos chegam na marca sem saber, né, para onde seguir. Como que é esse início do trabalho de vocês junto aos nossos franqueados? Desde que vocês recebem eles na marca, para a inauguração da loja, como que vocês fazem esse acompanhamento com o franqueado inicial? Legal, Mi. Na verdade, quando o nosso pessoal de expansão, né, faz toda a venda, aí a gente tem todo um trabalho interno, que é a integração de franqueados, que é muito um onboard, né? Hoje tem muito onboard de colaboradores, aí a gente faz isso muito dentro de casa, que é toda essa parte de recepcionar nossos franqueados, de atraí-los, de explicar, né, realmente todo o processo, que é o suporte, que é a nossa expertise como franqueadora para os nossos franqueados. Então eles vão um dia lá na franqueadora, né, fazem todo um dia inteiro, uma imersão mesmo. Na verdade, são 2 dias hoje, né? Que a gente faz 2 dias, é uma imersão com todas as áreas. Então, entram todos os líderes, os gerentes de cada área para explicar o processo. Então, nesse primeiro momento é onde eu já vou explicar qual é o nosso papel como RH, que é todo esse processo de ajudá-lo. Né, que a gente sabe que muitos franqueados ou são pessoas que são investidores, né, que vão tocar a loja, colocar alguém lá para tocar, um administrador, ou são franqueados mesmo que juntaram dinheiro, né, que trouxeram um dinheiro de uma vida de trabalho para investir na nossa marca. Ou são pessoas mesmo que vão tocar lá no dia a dia. Então a gente vai com toda essa explicação para eles. Como é que funciona? Por onde eu começo? Aonde sai, né, a parte de seleção de pessoas? Então é onde entra o nosso time de RH. Esse primeiro momento ali na integração já surgem várias dúvidas. Muitas, nossa. Então a gente sabe que é uma dor do mercado hoje, a parte de contratação de pessoas. E essas dúvidas ali que já surgem no primeiro momento. Liz, como a gente vai contratar? Como que a gente faz? O mercado está com dificuldade de contratação de pessoas. Como a gente consegue amenizar e trazer essa segurança para o franqueado, conseguir inaugurar a loja com a quantidade necessária para poder operar o restaurante? Sim, muito legal essa sua pergunta, né? Como eu já falei, eu sempre me coloco muito no lugar do franqueado. Meu time também, né? Até acho que por conta a gente é de RH, então a gente tem muito esse lado do cuidado com as pessoas. Então, quando a gente define, a inauguração vai acontecer daqui 90 dias, então eu escolho um dos meus especialistas, a gente realiza de novo uma reunião com esse franqueado, até para dar mais segurança para ele. Então, um desses meus especialistas vai começar a estudar a região. Então, ele vai estudar qual é o salário da região, quais são as faixas salariais, né? Porque tem muitas das vezes a faixa salarial é uma, porém na região os concorrentes estão trabalhando com outra. Então a gente faz todo esse estudo, estuda a questão de transporte, como que os colaboradores vão, né, ir para o trabalho ou não. Então a gente deixa o franqueado muito seguro nessa questão. Até porque tem muitas regiões, né, que têm acordo coletivos diferentes. Então não adianta nada a gente ter a base salarial, a gente tem que entender no detalhe. Então eu escolho um desses meus especialistas que eles vão se aprofundar mesmo na região, na loja, para explicar para o franqueado. Porque a gente sabe que isso é uma dor.
Ulisses, vocês fazem uma análise que eu sempre vejo vocês comentando sobre o quadro de funcionários e os horários. Sim, né? Então, dependendo da região, a gente hoje no Girafas atua com escalas diferentes, é uma escala padrão. Como vocês fazem essa definição? Quais são as áreas envolvidas? Então, normalmente, quando tem a parte de vendas, né, já tem mais ou menos o labor, né, que é a quantidade de colaboradores de cada loja, que vai operar diretamente lá a loja no dia a dia. Então, aí, junto com o nosso time de operações, a gente vai entender. Então, por exemplo, vai ser uma loja de shopping, que normalmente é das 10 às 10. Não, vai ser uma loja de rua que é das 11 às 11. Aí tem a parte do fechamento de loja, né, a parte do transporte. Então, é onde também nosso time de operações entra muito nessa análise junto comigo, para a gente definir, porque vamos supor uma operação que vai ser 15 colaboradores. Aí quando a gente explica para o franqueado 15 colaboradores, ele fala, nossa, mas tudo isso? Aí é onde a gente vai explicar. São 15, só que são 3 turnos, então um que faz a abertura, outro que é o intermediário, outro que é o fechamento. Então a gente entra com ele explicando todos esses detalhes, o que cada um vai fazer. Então um que vai ficar na abertura ali na parte de personagem, outro que vai ficar no caixa. Então a gente deixa ele muito seguro com isso, até para depois no dia a dia ele conseguir tocar a loja, né? Porque a gente presta todo esse suporte, a gente tá com ele nessa parte da inauguração, mas nosso principal papel, que eu falo que hoje a gente faz isso muito bem, a gente traz isso muito para a franqueadora, que é desenvolver nossos gerentes, né? Para que o gerente depois consiga tocar a loja e use mais a gente como um suporte, como um apoio para dúvidas eventuais, né? O que vão surgir aí de novas legislações. A gente tenta muito mais hoje desenvolver nosso time interno para que eles consigam tocar bem a loja. O especialista, então, ele faz um processo seletivo, vamos dizer, diferente do gerente para a equipe, em momentos diferentes. Momentos diferentes, bem diferentes. Porque assim, o gerente, a gente fala para ele que nosso treinamento é de 60 dias. Só que 60 dias da data da inauguração. Aí o que a gente faz? A gente contrata o gerente com 45 dias antes da inauguração. Então, o treinamento dele sim vai ser de 60 dias, só que 45 dias antes. Então, ele faz um treinamento que a gente chama de mão na massa, que ele vai vivenciar mesmo o dia a dia da loja, vai aprender a fazer o arroz, o feijão, os processos dentro de loja, vai aprender a mexer no caixa, entender estoque, fazer todo o processo. Aí quando o meu time chega em loco, né, que esse também é um diferencial muito grande nosso, então cada um desses meus especialistas, então decidi que vai ser o especialista X para a loja, que aí ele vai em loco, então ele vai lá para o sul, que eu acabei de falar, então ele fica, 30 dias antes da inauguração ele fica em loco. Então isso também é um diferencial muito grande nosso, que a gente capacita o gerente. Então a gente sabe que tem franqueados lá que trouxe um gerente da sua confiança, que trabalhou com ele na área de construção lá 10 anos atrás. Só que ele nunca trabalhou na área de restaurante, fast food, por onde ele começa. Então é meu time que está lá em loco, ajuda ele. Ensina ele como faz a parte de seleção de perfis, por onde ele começa, né? Onde que eu divulgo as vagas. Aí depois ele faz a entrevista junto com a gente, ele faz os treinamentos, eu ajudo a colher documentação, a parte de exames médicos, a parte de legislações. A gente ajuda o franqueado a achar essas clínicas médicas, a gente indica também em qualquer região do Brasil. Qualquer região. A gente já tem nossos parceiros, né? Mas aí também tem as partes específicas de cada região. Aí também tem franqueados que já têm suas clínicas, mas aí que não faz nossos exames específicos, então a gente ajuda em todos esses mínimos detalhes. Para deixar ele bem... Então, esse é um diferencial do Girafas. Muito bem. A gente sempre fala que o Girafas realmente ele pega na mão do franqueado e não larga e ajuda. Então, como o mercado vem falando muito dessa parte de pessoas, né, que é uma dificuldade em todos os setores do mercado, entendo que o nosso RH tem esse diferencial com as outras franqueadoras. Você escuta esse feedback dos franqueados, os relatos dos franqueados para vocês? Sim, eu escuto muito. Meu time sempre, quando eles terminam, né, de fazer o processo de seleção, eu acompanho eles do início ao fim. A gente tem uns grupos que a gente está o tempo todo acompanhando o franqueado, conversando com ele, a gente faz reunião. Então eu estou sempre acompanhando. Só que quando meu time está lá em loco, são essas 2 semanas, né, eles que estão no dia a dia com o franqueado. Então, quando termina esse processo, a gente sempre encaminha uma pesquisa, até para avaliar, para ver o que eu posso melhorar no meu processo, até ajudar a dar feedback para o meu time. Então, a gente sempre faz esse acompanhamento. E também no pós, a gente também tem a parte do processo do pós-inauguração, que a gente continua prestando esse suporte. Como você disse, hoje o desafio, falta de mão de obra, não é só no Girafas, são em todas as redes, em todos os negócios. Então, eu tenho várias amigas minhas que a gente sempre está fazendo bench aí, tentando conversar para entender essas necessidades. Só que a gente tenta encontrar meios para poder aliviar o que está acontecendo, né? Aliviar um pouco também desse medo do franqueado, essa parte de seleção de pessoas. Perfeito. E aí a gente tem milhares de pessoas que já passaram pelo Girafas, né, que vocês selecionaram, treinaram, desenvolveram. E o que torna essa história única
para você em relação às outras redes do setor, como é lidar com esse monte de gente que muitas vezes é primeiro emprego deles também, né? E a gente tem histórias de pessoas que foram primeiro emprego e cresceram dentro da franqueadora também. Então, como essa parte de gestão de pessoas e RH é especial para você? Ai, Mi, eu acho que nem eu até comecei falando, né? Eu comecei como jovem aprendiz, nunca imaginava que eu estaria hoje no RH, gravando agora no Papo de Franquia, falando sobre RH. Mas eu acho que é isso que a gente tem que começar a fazer, né, com as pessoas. Hoje em dia as pessoas não têm planos, né, muitos planos para o futuro. A gente vive hoje, até depois de um surto aí de uma pandemia, todo mundo ficou muito preocupado, não sabia se ia continuar vivo ou não. Então hoje em dia as pessoas estão pensando muito imediato. Então nosso papel como RH, e é o que eu falo para todos os líderes, é cultivar isso dentro das pessoas, né, cultivar a parte de desenvolvimento, a parte de crescimento. E que nem eu sempre falo, uma pessoa vai procurar o primeiro emprego, ela já não tá com o sonho de, nossa, eu vou entrar naquela empresa, eu vou ficar durante muito tempo. Não. Qual a nossa responsabilidade? É colocar isso dentro dele, é plantar essa sementinha, regar todos os dias, mostrar para ele qual é o plano de carreira. Até como você trouxe mesmo, a gente tem muitas pessoas que começaram, né, como estagiário dentro de loja e hoje estão com a gente na franqueadora, então são nossos consultores, tem gerentes nossos também que já, né, trabalharam como atendentes, começaram como estagiário e hoje são gerentes, tem mais de 20 anos de carreira aí no Girafas. Então nosso papel como líder, como RH principalmente, é cultivar isso, é cultivar esse autodesenvolvimento, cultivar que as pessoas podem crescer, as pessoas podem evoluir. Porque ninguém, a gente não tá lá com 17, 18 anos, tá lá, nossa, vou entrar como atendente, já vou virar gerente. Não, você lá tá planejando agora. O que eu posso fazer agora com o meu cargo de atendente? Então é nossa responsabilidade fazer isso. E eu amo fazer isso. É um desafio muito grande, mas tá funcionando. E a gente tem um trabalho nosso, né, principalmente do seu time, não só na pré-inauguração e esse pós-inauguração, mas tem um trabalho contínuo. Sim. O Girafas também. Os franqueados têm esse acesso, como é esse processo de acompanhamento do RH com esse desenvolvimento de pessoas? Legal, Mi. Nosso time, assim, depois que a gente faz toda a parte de inaugurações, a gente tem um time de campo, né? Que o meu time, ele fica ali na retaguarda. Então, nosso time de campo, que são nossos consultores, então a gente tem um consultor de treinamento, consultor de operações. Eles que estão no dia a dia de lojas. Então, quando eles vão para a loja, eles fazem lá os relatórios, acompanham a loja, estão no dia a dia, eles devolvem muito pra gente. Liz, olha, fui na loja X, tá precisando de suporte do RH. Então é onde a gente entra em contato. Aí, além disso, também a gente faz muita parte de desenvolvimento. Então, eles querem fazer algum curso dentro de loja. Liz, eu tô precisando, que uma franqueada veio e me falou assim, Liz, eu tô tendo muitas questões de doenças mentais, as pessoas estão ficando muito afastadas, me ajuda. Aí fui desenvolver o curso de apoio psicológico, de um pouco de aliviar um pouco o estresse, que a gente sabe que muitas vezes o estresse não só parte do trabalho, né? Tem muita da nossa vida. Então eu sempre estou tentando entender as dores de cada uma das lojas, de cada um dos franqueados, para poder desenvolver novas ferramentas, né? E quando você olha para trás e compara toda a nossa trajetória do Girafas com o mercado, Sim. O que te dá assim, satisfação em trabalhar dentro do Girafas e olhar essa área que hoje a gente vê como uma das mais importantes da rede? Ai, que pergunta linda. Eu acho isso muito legal, porque assim, a satisfação é que nem esses dias a gente tem a cultura do Girafas muito forte, né, Mi? Você sabe, a gente tem uma cultura de humanização, cuidado, acolhimento muito grande. Então, quando eu vejo que eu fiz isso com um gerente de uma loja lá do Sul, Mato Grosso, e ele transmite isso para os atendentes. Aí eu vou numa loja e as pessoas falam, Liz, eu tive uma roda de conversa, meu franqueado me ajudou, ou minha gerente está o tempo todo me apoiando. Porque muitas das vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Daí a gente acaba esquecendo disso. E eu estou o tempo todo conversando com os gerentes, conversando com os líderes, com os franqueados a fazer esse outro lado. Claro que o mundo não é só umas flores, né? Não é tudo, vamos conversar que vai dar tudo certo. Não, a gente também tem que desenvolver, a gente também tem que ter aquele momento, né, de dar o feedback construtivo. Mas eu acho que me deixa mais feliz e realizada quando eu vou em alguma loja e eu escuto, Liz, eu te vi, Liz, funcionou aquilo que eu fiz. Liz, deu certo aquele feedback que você me falou para dar. Então, E é legal, porque tem um canal aberto também, né? A gente sempre fala para o franqueado utilizar esse canal, que é o suporte do RH, esse acompanhamento para o desenvolvimento dessas pessoas. Porque é assim que a gente desenvolve a liderança, a gente desenvolve a equipe também. E vai seguir o nosso fluxo, porque a gente sabe que operar um restaurante não é fácil. É fácil. Comida de verdade é feita toda hora e a gente sabe que realmente dá um trabalho para os nossos atendentes. E acredito que o trabalho de vocês é muito desse suporte, não só para o franqueado, mas para as lideranças do restaurante também. Sim, com certeza. A gente tem muitas franquias que oferecem treinamentos básicos para os colaboradores, né?
Quais são os treinamentos do Girafas, junto aí com vocês, que você destaca, que seja importante para a retenção e desenvolvimento dessas pessoas? Ah, legal. Mi, eu faço muito bench, sabia? Eu busco muito isso. Eu sempre, que nem esses dias eu estava em treinamento, fui para um café, que eu sempre encontro os outros parceiros de RH. Então, eu sempre troco muito isso com eles. Dentro do Girafas, né, a gente tem todo um processo. Então, quando meu time finaliza nessas 2 semanas o processo seletivo, então eu contratei o time. Normalmente, as nossas seleções, a gente faz infinitos processos seletivos para montar um time de 15 colaboradores. Então, a gente faz vários processos seletivos. As pessoas não se encontram. Então, hoje de manhã, entrevistei a Mirella, contratei, depois entrevistei a Lismara. Que momento que esse time vai se encontrar? Então, a gente começa já na inauguração. Então, a gente já faz alguns treinamentos que a gente chama de treinamentos comportamentais, que é onde eles vão se encontrar, vão se conhecer, para já não começar no treinamento sem nem ter se visto. Aí, além disso, a gente tem esses treinamentos que a gente faz de desenvolvimento, então depende muito de cada unidade. Então, qual o suporte que cada unidade está precisando, mas também a gente faz muitos processos internos. Então, a gente tem muito desenvolvimento de líderes, a gente faz muito o PDG, que é Programa de Desenvolvimento Gerentes Girafas, a gente tem um programa também de desenvolvimento de estagiários. Então, que assim, o nosso maior foco não é só contratar a pessoa, não é só mais colocar mais um time lá, e sim desenvolver, encantar, mostrar para eles como é importante eles terem esse brilho nos olhos para que eles possam crescer com a gente. Elis, uma curiosidade, né? Porque como a gente tem franqueados que não vêm do ramo, a gente tem aquele franqueado que vem do ramo. Sim. Nessa parte do processo seletivo, eles sentem mais segurança tendo vocês para poder fazer esse auxílio também? Porque às vezes você fala, eu já sei contratar. E o perfil para os Girafas é o perfil para os Girafas. Sim. Então, como é esse suporte também para quem já é franqueado ou já tem já empreende em outras áreas sem ser o fast food? Então, tem muitos mesmo que eles vêm com essa dúvida, né? Liz, eu já sei contratar. Aí a gente explica, fala quais são as especificações de cada cargo, o que cada cargo vai fazer, por onde que ele começa. Aí mesmo ele sabendo, né, falando, Liz, eu já sei, pode deixar que eu me viro. Mesmo assim, meu time ainda fica em cima. A gente ficava o tempo todo, já completou o quadro? Vamos fazer junto? Deixa eu fazer processo seletivo. Então, mesmo que seja um franqueado que tenha, né, tem essa capacidade de absorver essa demanda, mesmo assim a gente faz todo o processo. A gente entra online, a gente acompanha junto o time, ajuda na parte de contratação, ajuda na parte de cadastro interno para fazer nossos treinamentos. Então a gente, mesmo quando o franqueado fala que não, a gente fica lá no pé, porque pra gente também é muito importante que ele tenha uma operação funcionando e que funcione bem. E assim, aquele recado, porque meu time de expansão adora, né, explicar e debate com o franqueado, mas eu queria ouvir da nossa gerente de RH, por que o nosso franqueado não é gerente de restaurante? Boa pergunta. Eu sempre falo isso, eu falo assim, quando eu tô na integração eu falo pro franqueado assim, imagina que você vai estar lá trabalhando de domingo a domingo, né, porque o gerente nosso, ele tem a folga, tem a escala, mas ele é o responsável pela operação. Imagina que você vai estar lá no domingo, aí qualquer dia você vai ter que resolver outras coisas, outras demandas financeiras, como é que você vai estar tocando a loja? Ele fala, não, Liz, mas eu consigo. Eu falo, não dá. Desculpa, eu também adoraria fazer seu processo seletivo e ser gerente de RH, eu não consigo. Então eu explico muito isso para ele, é fundamental o papel do nosso gerente. Ele que vai estar no dia a dia da equipe, ele que vai estar no dia a dia de compra, o CMV, é onde eu explico o desperdício. Porque eu sempre falo isso para os franqueados, a gente sabe que assim, o custo, né, de ter a equipe de operações é alto, a gente sabe que, né, hoje em dia, infelizmente, tem muitos encargos trabalhistas que acabam onerando muito. Mas eu acho que eu até explico isso muito para os franqueados. Onde a gente mais perde dinheiro é no nosso desperdício dentro de loja, no nosso CMV. Aí eu falo isso para ele, falo assim, quando a gente tem um colaborador, a gente não consegue hoje ter uma operação sem ninguém, né? Dentro da franqueadora mesmo, a gente precisa das pessoas, dentro da operação também. Então eu falo para ele, ao invés de você estar se preocupando lá no dia a dia, que esse é o papel do seu gerente, estar lá cobrando a equipe, conferindo, estando no dia a dia, desenvolvendo a equipe, olhando quem entrou, quem saiu, quem tá, né, no período de folga, alguma coisa assim, você tá lá na parte mais estratégica. Olhando mais os números, olhando a parte de recebimentos, a parte de compra, o que você pode economizar, a parte de DRE, que é muito complicado. Então, onde eu sempre falo para eles que o dinheiro deles muitas vezes está voando porque eles estão querendo fazer o papel do gerente. Que são olhares diferentes. Totalmente diferentes. E um completa o outro. Um completa o outro, como o time, né, todo. Esse processo de plano de carreira, que a gente traz também, que é muito importante hoje, até para a retenção de pessoas, como que a gente apresenta e qual o suporte que a gente dá para o franqueado, que ele consiga desenvolver o time dele, para obviamente, os interessados, né? Como que é esse nível de processo dentro da franqueadora para o franqueado? Legal. Normalmente, numa inauguração, a gente já tem um organograma, né? Um quadro de os colaboradores que são ideais para a operação.
Então a gente começa com os atendentes de restaurante, o líder de plantão e o gerente de loja. Então o atendente, ele pode, né, a gente até começa às vezes com o estagiário já dentro de uma operação, de uma inauguração, então ele já sabe qual o caminho que ele pode percorrer. Então no nosso processo seletivo a gente já fala do plano de carreira, a gente vende isso muito, até para que eles, né, falam, nossa, eu posso chegar lá, brilhem os olhos. Então é onde a gente já mostra isso pro franqueado. Aí quando ele fala para mim, Liz, eu quero trocar meu gerente, eu quero substituir, quero, né, promovê-lo, quero virar administrador. Aí eu falei, como é que tá o seu quadro de colaboradores hoje? Tem alguém aí que eu posso fazer um processo de avaliação para aplicar um teste comportamental e te falar quais são os planos de desenvolvimento, quais são os pontos que ele precisa desenvolver para ser o seu líder? Então a gente caminha junto com ele até nisso. Então vamos lá, tem a Mirella, que é hoje atendente, mas eu preciso desenvolver um treinador. Então hoje dentro da franqueadora a gente tem os cursos, né, de treinador, então ele faz como se fosse um curso, uma imersão mesmo, então ele fica lá 3 meses fazendo o curso, apresenta até um trabalho no final e vira o treinador de loja. Ele tem esse up no contrato dele de trabalho, é promovido e a gente faz todo esse acompanhamento junto com ele. A gente sempre fala muito do fortalecimento da nossa cultura. Sim. Que a gente tem isso muito forte dentro da franqueadora ali, né? Todo mundo junto. E o seu time realmente leva, né, isso para a loja. Desde o primeiro momento, a gente sempre escuta os atendentes e os franqueados elogiando o kit de boas-vindas, como a RH recebe ali o time naquele momento. Então, qual a importância do RH quando ele chega no primeiro contato com essas pessoas? Legal. Eu sempre falo para os nossos franqueadas e nossos principais clientes são, claro, nossos clientes, né, os que chegam lá no balcão. Mas quem atende aqueles clientes? São nossos clientes internos. Então, eu sempre tenho uma mensagem que eu ponho na nossa integração. Quais são os seus principais clientes? Aí eles ficam pensando. Isso, quais são? Aí eu falo, gente, são seus atendentes. São eles que estão lá no dia a dia, são seus próprios funcionários. Então, é igualzinho quando você vai numa casa de uma pessoa, a primeira impressão que fica. Então, como é que é? Eu sempre cutuco, eu sempre falo pra eles, como é que é a sua recepção quando você vai atender alguém na sua casa? Não tem que ser algo impressionante, algo que vai ficar pra sempre na nossa memória. Eu lembro até hoje meu primeiro trabalho. Meu primeiro dia, você não lembra o seu? É engraçado, porque aí fica uma memória. Imagina que você vai começar numa operação sem ter um kit de boas-vindas, sem ter um nível de suporte. É maravilhoso. Aí quando a gente tem muito isso dentro da franqueadora, a gente tenta fazer todo um processo de onboard, todo um acompanhamento dele, e a gente desenvolve isso dentro do gerente. A gente mostra para ele que isso é fundamental, que vai fazer com que a pessoa fique mais tempo, e se não ficar, vai ser a história dessa pessoa que ele vai levar pro resto da vida. Então eu sempre mostro isso para os gerentes. E dentro da rede a gente tem algumas competições, né? Temos. A Rosana falou um pouquinho no episódio anterior, mas para vocês do RH, como que é visto essas competições? O burburinho entre equipes, colaboradores, isso motiva a equipe também? Muito, né, Mi? Porque assim, o nosso trabalho, a gente, no dia a dia, a gente já tá lá sendo remunerado, né? Porque a gente já tem no dia a dia, eu já faço meu trabalho o mês todo, eu já tenho meu salário. Agora não é mais gostoso? Você já tá entregando o seu trabalho e você ainda ganhar um plus? Todo mundo quer. Né? Todo mundo vai atrás, então a gente sempre cria as ações internas, né? Que nem a Rô até falou no último episódio. A gente sempre faz competições também de vendas. Então quem vende mais no caixa, quem coloca mais adicional. Às vezes a gente faz campanhas internas dentro da loja, ajuda o gerente. Quem faz a melhor casquinha, quem recebe elogio. Então a gente ajuda ele a criar gamificações ou gratificações dentro de loja para que ele consiga cada vez mais cativar o colaborador e ele consiga ver aquele lugar e falar, nossa, é um diferencial mesmo. E eu fico feliz trabalhando, né? E não é um padrão, né? Não. Vocês vão analisando de acordo com cada operação, por região. E o que eles querem. Que é o que eu sempre falo pros gerentes. Não adianta nada eu falar pra você, Mi, pega esse quadradinho e coloque na sua loja. Vai funcionar? Não, porque ninguém é igual. Cada pessoa é diferente. Então eu sempre falo, faz uma pesquisa com eles. Pergunta pra eles o que eles gostariam. Aí uns vão lá e falam, eles adorariam uma cesta básica. Aí falam, na outra loja, talvez eles não queiram uma cesta básica, queiram um cartão, um vale alguma coisa. Uma parceria com o cinema do shopping. Então, eu sempre falo para eles ir lá e entender o que o colaborador mesmo quer. Do que a gente ficar criando várias ideias, né? E no final, não era isso que eles mesmos queriam. Elis, eu tô super curiosa para você me explicar detalhadamente. Porque quando eu pergunto pro time de RH assim, time, me fala um orgulho do RH nas girafas. Eles falam, Mirella, programa de retenção. E aí eu quero que você conte tudo pra gente, explique como que é esse programa, quando vocês implantaram, o que vocês veem de diferencial também, né, dentro das pessoas, o feedback que vocês já receberam do programa de retenção. Legal, Mi. É um orgulho mesmo, porque eu estudei RH, né, sou formada em RH, já fiz pós, e, gente, no mercado a gente aprende a teoria.
o que é RH, como é que funciona, mas é no dia a dia que a gente sente isso. É no dia a dia vivenciando, no dia a dia de ser líder. Aí a gente fala, tá, dentro da operação hoje, temos líderes que acabaram de assumir, que nunca tiveram experiência, por onde ele começa? Então a gente começou lá em 2023 estudando o que o mercado tinha, e o mercado não tem um programa de retenção. Esses dias eu participei de alguns eventos e esse é um diferencial muito grande nosso mesmo, que é qual é a jornada do colaborador? Por onde o colaborador começa e por onde termina a jornada dele? Então, dentro do projeto Retenção, a gente desenvolveu essa jornada do colaborador. Então, é um book mesmo. Imagina que você vai ler lá, você vai pegar um livro que você vai ler, eu como gerente. Uma pessoa pediu demissão, por onde eu começo? Então, ele vai dar dicas para esse gerente saber por onde ele começa. Ah, nossa, eu preciso dar um feedback para a Mirella. Por onde ele dá um feedback? Quais perguntas que eu faço? Culturas que às vezes são implantadas muito dentro de franqueadoras, Sim. de escritórios e no restaurante na operação não, né? E aí você pega um gerente que ele era líder, virou gerente de loja. Ele nunca fez um processo seletivo, ele não sabe quais perguntas ele faz para tirar o melhor, né, do candidato. Aí ali a gente dá essas dicas. Então, junto com esse book que já dá toda a jornada do colaborador, a gente também a gente começou a estudar ele lá em 2023. Aí, em 2023, a gente colocou no book, no projeto Retenção, vem o book do colaborador, do gerente, perdão. Aí tem um tabuleiro, que é um tabuleiro mesmo, que é um jogo para eles, né, o dia a dia do atendente. Então, todo dia que ele chega, ele cumpre os pré-requisitos, né, que a gente tem algumas obrigatoriedades dentro de loja, ele vai caminhando de casinha. Então, nisso, quem completa, quem é o destaque, o que chegou mais longe, vira-se o destaque do mês. Aí ele pode ganhar alguns prêmios dentro da operação. Aí isso a gente começou em 2023, aí em 2024 a gente implantou ele, colocou ele para rodar, funcionou super bem. E agora esse ano, em 2025, no primeiro semestre, a gente criou um selo de excelência nosso, porque a gente tem já o selo, né, aí do mercado, né, que são GPTW, aí tem Lugares Incríveis, tem vários selos de empresas. A gente criou um selo nosso, a gente falou, nada mais justo do que a gente lá e falar quem são os melhores franqueados, quem é a melhor loja lá que está operando da forma, né, que a gente indica como ser o melhor. Então a gente criou um selo de excelência, que é o selo de cuidado com pessoas. Então a gente criou algumas classificações, alguns indicadores, onde a gente vê quem está fazendo as reuniões pré-plantão, quem está acompanhando o dia a dia de loja, quais as lojas que entram nas nossas lives. Então a gente tem um grupo de WhatsApp, que é o Papo com RH. Que é igual esse, é o Papo de franquia. Então a gente, uma vez por mês, a gente abre esse grupo com alguns temas que eles mesmos votam. Então a gente abre lá, põe uma enquete, o que vocês querem falar sobre seleção? Então a gente ensina eles a fazerem seleção. E que nem o mês passado eles queriam falar sobre o onboard. Nesse papo participa gerente, franqueado, atendente, todo mundo? Só gerente e franqueado. Legal. Aí a gente também tem os exclusivos para os atendentes, mas é mais por motivação, né, comportamento. Mas esse daí é só para gerente e franqueado, que é o papo mesmo de RH. E já teve essa premiação? Já teve alguém que ganhou? Sim, teve uma loja nossa aqui de Ribeirão, o Júnior e a Aline, e também lá tem um gerente que é o Natal, que está aqui com a gente há mais de 20 anos no Girafa. Olha, que legal. Eles têm todo um diferencial dentro de loja e eu vou agora, esse mês, para ir lá premiar a loja. Então a gente vai entregar esse selo, que é reconhecimento mesmo de todo o trabalho que eles fazem lá dentro da loja. E na integração de franqueado a gente também tem essa troca, né? Ali naquele momento do bate-papo com os franqueados. Que exemplo você tem ali que funcionou e a gente trouxe, de repente, de uma loja e levou para os outros franqueados, trouxe para a franqueadora? Você tem algum exemplo que você lembra? Eita, deixa eu pensar agora. Eu acho que um diferencial muito grande que até uma das nossas franqueadas me falou, Liz, quando a gente vai estudar a questão de salário, não dá pra gente chegar e entender da região? Antes a gente sempre pesquisava, mas a gente olhava muito ali o que estava na internet, a gente não tinha esses mínimos detalhes. E quando eu comecei a fazer as integrações isso lá, 3 anos atrás, ela falou, você não quer que eu pesquise pra você? Eu falei, olha só. Porque ela foi lá no shopping, o superintendente do shopping, foi lá nos concorrentes dela e me falou, Liz, aqui paga 3, aqui paga tanto, vamos fechar esse salário? Agora a gente sempre faz isso, é um acordo entre... É um aprendizado, né? A gente sempre fala muito dessa troca da sociedade de uma franqueadora com franqueado e a gente vai ensinando e vai aprendendo também e vai desenvolvendo melhores processos. Com certeza, porque eles estão lá no dia a dia, né, Mi? A gente tá, que nem, o nosso time fica aqui em São Paulo. Aí pega uma loja lá do Mato Grosso. Claro, eu vou ler legislação, vou ver tudo, mas ele que vai ter lá os mínimos detalhes, a cultura da região. Nem até você comentou de escala. Tem regiões que a gente fala, nosso ideal para uma inauguração é começar com a escala 6x1, até por conta de treinamento, né, mudança de escala, como é que faz a abertura de para sentir, né, o dia a dia da loja, e depois a gente pode até mudar.
Mas tem regiões que é só 12 por 36. Aí é onde eu estudo com o franqueado, falo, ó, vamos lá, vamos tentar adequar isso ao nosso treinamento, que é onde a gente conversa muito com a área de treinamento, operações, pra gente adequar isso à realidade da região. É muita troca mesmo. Isso, muito bom. E você trouxe um lado muito social também para a parte de RH, que são as nossas parcerias. E aí eu queria que você contasse, né, onde é que o Girafas participa, como que foi trazer esse processo também, se você já tem exemplos de operações nossas que funcionam na base da parceria. Ah, sim, temos várias. Então, essa dificuldade, né, não vem só de agora, de falta de mão de obra, vem de sempre. E eu acredito muito também nessa parte social. Eu acredito que às vezes as pessoas não sabem que existe. E realmente, às vezes a gente fica meio que na nossa bolha lá de convívio, a gente esquece que existem oportunidades de trabalho. Então a gente tem várias parcerias com a parte de refugiados e imigrantes, porque a gente sabe que essa mão de obra, quando chega aqui, onde eles vão arrumar emprego? Por onde eles começam? Então a gente tem parceria com 3 grandes empresas no Brasil, que eles ajudam com a parte de documentação, a parte de idioma. Então a gente contrata mesmo como funcionário CLT normal. E até junto com a Rosana, ela até desenvolveu também os nossos cursos, nosso dia a dia lá de cardápio também em outra linguagem, até para facilitar para eles. E também a gente também tem a parceria com a Gerando Falcões, que eles auxiliam a gente com a parte de seleção. Então eles têm todo um trabalho deles interno, que é de capacitação, de desenvolvimento lá de jovens, de comunidades, jovens que estão na vulnerabilidades, para ajudar a procurar o primeiro emprego. Então a gente tem essa parceria com eles para trazer eles para o mercado de trabalho. E a gente dá esse auxílio para receber essas pessoas dentro da operação? Dentro da operação também. Então, quando a gente já faz o processo seletivo, já é diferente. O nosso processo seletivo, quando a gente faz, não é um processo seletivo, uma entrevista. Então, a gente faz mesmo uma festa. É mesmo como se fosse para encantar mesmo. Porque a gente quer mostrar para eles o diferencial dos Girafas, que é esse amor, esse carinho, esse cuidado. Então, a gente faz mesmo um processo seletivo diferenciado, onde ele já se encanta. Então, aí quando eles chegam na operação, a gente tem a integração, aí tem também o pós, que é o treinamento. Então, o nosso time interno também faz todo esse processo muito, muito humano, muito de cuidado. Então, os colaboradores acabam mesmo se apaixonando. E é importante o nosso time ir localmente, né, Lu? Acho que a gente reforça tanto a cultura do Girafas, então transmitir isso no dia a dia ali do processo seletivo, né? Sim, a gente sabe que não é fácil, super importante. Muito importante. E como você falou, não é fácil. Meu time, olha, eu tiro o chapéu para eles. Toda vez quando eu falo com eles, eu falo, gente, é um desafio. Agora mesmo eu tô com o meu time aí, tá viajando, a gente tinha fechado aí o time, aí algumas pessoas não foram. Então, e da onde ele tira pessoas, né? Às vezes a gente vai para umas regiões que são pequenas, tem... E o franqueado fica mais confortável, porque sabe que o RH tá lá, vai ter que dar um jeito, né? Vai ter que dar um jeito, não é a preocupação dele, né? Ele só sabe que já 30 equipes vai estar lá para começar a treinar. Então, ele, querendo ou não, tira um grande peso do franqueado. Aí o franqueado consegue ficar mais na parte de obra, a parte de equipamentos, análise, documentação com o shopping ou contratos. Então, ele consegue ir mais para essa outra parte. Alivia muito. Muito bom, Liz. E para a gente finalizar, eu sei que o Girafas está sendo reconhecido há alguns anos, né, já no mercado, mas principalmente essa parte de pessoas. A gente recebeu alguns prêmios, sim, né? E eu queria que você falasse sobre o orgulho, principalmente para você como gerente de RH, receber esse prêmio da GPTW, lugares incríveis para se trabalhar. Como você se sente com esses prêmios dentro da marca? Ah, que legal. Assim, o RH, normalmente, né, de qualquer RH, ele não cria cultura. A gente transmite e, né, faz com que essa cultura continue, né, acontecendo no dia a dia. No Girafas, eu tenho muito orgulho que a cultura, né, que o Carlos Guerra criou lá há mais de 40 anos, ele tá no nosso dia a dia, ele tá o tempo todo lá junto com a gente. E esse jeito, esse carinho, esse acolhimento dele, isso faz com que, né, todo mundo acabe abraçando os Girafas. E o meu time de RH, a gente tem isso muito na nossa vez, e tá muito alinhado assim com a gente. Então a gente tá o tempo todo falando para as pessoas, qual é a cultura dos Girafas? Como que a gente faz para desenvolver isso? Então, e ser reconhecido por esse trabalho, eu fico muito, sabe, realizada, que você fala, tá bom, já tem a cultura dele, como é que eu faço para isso continuar acontecendo depois de 40 anos? E que essa cultura não se perca, né, que não suma, né, e continua isso aqui no dia a dia nosso. Então é um orgulho muito grande, eu acho que esses selos só chancelam mesmo que a gente está no caminho certo, que é só continuar. Claro que todos os dias vão existir milhões de desafios, né? Cada dia as pessoas mudam, as pessoas evoluem, graças a Deus que não fica todo mundo parado. Mas acho que é o mesmo caminho.
tá no caminho certo, então continua. Então, isso é bem É um trabalho contínuo, né? Porque a gente fala muito da operação, né? Do resultado do restaurante. E tem o time todo da franqueadora também, que a gente sabe que vocês dão esse auxílio e ajudam os gerentes no desenvolvimento também. Então, acho que isso é bem um reflexo da nossa marca. E, Elis, assim, se a gente pudesse resumir os Girafas para você nesse momento que você tá e que a marca tá, o que você diria? Nossa, que pergunta boa. Calma aí, que deixa eu pensar agora. Ai, olha, eu acho que no meu momento, eu acho que é de realização. Acho que eu tô muito feliz com a... Esses dias atrás eu recebi... Infelizmente, foi uma notícia muito triste, mas acabou... Um parente de dos nossos funcionários veio a falecer, então a gente prestou todo o suporte. Claro que foi péssimo, não queria estar na pele da pessoa, mas depois que a gente prestou todo o suporte, a pessoa mandou um e-mail. Eu até me arrepio de contar. Ela mandou um e-mail bem bonito agradecendo a todo o suporte, a todo o carinho, que ela não imaginava que mesmo com tanta dor ela conseguiria ver uma luz e um carinho. E até agradeceu a gente, eu, Jaime, a gestora dela, e depois mandou pro Carlos. Então, é um reconhecimento, sabe? Você tá no caminho certo. Então, continua que tá indo bem. Claro, a gente tem um monte de problemas por aí, mas é claro que você tá no caminho certo. E eu vejo que, assim, hoje, quando a gente fala de empresas por aí, são raras as empresas que falam de pessoas, falam de cuidado, falam de gestão de pessoas. Então, hoje eu vendo com o meu time que a gente fala isso o tempo todo para os gerentes, que a gente está o tempo todo falando, vale a pena, a gente tem que investir, a gente tem que ir atrás, não adianta a gente não tomar feliz com a Mirella e vai abandonar. Não, é a nossa responsabilidade, o problema é voltar para a gente. Então, eu vejo que hoje a gente está no caminho de mudança, sabe, de olhar... Claro, a gente tem que continuar olhando para operações, olhar para cuidado, legislações, né, vigilância, mas a gente está falando muito sobre gestão de pessoas. Então, essa cultura está começando a mudar. Eu acho que o mundo está mudando, mas o Girafas acho que já está em primeiro lugar, porque a gente tem vários caminhos à frente aí. Então, eu sou muito feliz, sou muito realizada com isso. É isso, gente. Essa é a família Girafas. Liz, muito obrigada. Imagina. Muito feliz, foi incrível conhecer um pouco mais do RH. Ai, que bom. E é isso, né, gente? A gente se vê na próxima. E você que nos acompanha, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Não se esqueça também de deixar seu comentário aqui embaixo. Muito obrigada, nos vemos no próximo. Beijo, gente!